Olá pessoal, esse é mais um Falando de Espiritismo, comigo Regis Silva, e hoje o tema que nós iremos tratar com os amigos é o segredo da evolução pessoal é a caridade. Ou seja, o segredo da evolução ou da elevação pessoal de cada um de nós encontra-se dentro dos parâmetros da caridade, né? Percebam que a evolução é pessoal. A elevação é pessoal, mas por estar dentro dos parâmetros da caridade, torna a coisa como um todo a nível ou em nível de coletividade, fraternidade, solidariedade. E para tratar desse assunto, nada melhor do que nós invocarmos o nosso querido professor Emmanuel, porque existem várias frases deles e mensagens sobre esse sentido. Mas eu aqui captei, para que nós possamos ter um sentido maior quanto à questão, duas. A primeira é, frase do Emmanuel: toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem emite. Outra, que é muito famosa: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Perceba que são frases, né, de mensagens distintas, mas com o mesmo sentido, nos chamando a atenção para dizer que tudo aquilo que nós fazemos de bem para o outro não vai ser esquecido pelas leis divinas, até porque está dentro da lei de caridade, né? Então, perceba que a gente não pode evoluirmos espiritualmente sem estarmos dentro desse conceito de caridade e aplicarmos ele diariamente em nossas vidas, ao nosso favor e também a favor dos demais. A venerada Joana de Ângeles também diz o seguinte: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. O que, né? O que nós podemos doar e ser multiplicado? A caridade, o amor. Veja que coisa, né? Quanto mais se doa, mais serão os lucros ao nosso favor. Agora, que essa doação esteja totalmente isenta do egoísmo. Porque, infelizmente, tem gente que faz caridade e se orgulha disso, né? Ainda não entendeu nada. Ela tem que ser natural, sem nenhum interesse. Porque tem muita gente que, adentrando a doutrina espírita, diz assim: a partir de hoje eu vou ser caridoso, porque essa é a única tauba de salvação. E começa a doar tudo, mas já pensando, né, nessa tauba de salvação. Quer dizer, é fazer o bem pensando nos lucros, né? E tem gente aí que vive fazendo caridade, quando as coisas em suas vidas não vão ou não estão da maneira que elas desejam, elas começam a questionar. Mas logo eu, olha aí o viral, logo eu. Mas logo eu, pessoa caridosa, faço tanta caridade, por que isso está acontecendo comigo? Olha, uma coisa é certa, independente da gente fazer caridade ou não, isso é uma obrigação. Não quer dizer que a prática dela, com desinteresse ou interesse, vai fazer com que a gente fique, de uma certa maneira, isentos da nossa própria programação reencarnatória, né? Nas nossas provações, que são consequências de vidas outras, e até mesmo dessa vida, que a gente tem, meus amigos, que passar e suportar. E nessa e suportando isso com fé e esperança também é um ato de caridade, né? Certa vez o Aldo me disse algo que marcou. Ele diz assim: são tantos os queixumes das pessoas, são tantas as reclamações quanto às suas vidas, às suas dificuldades, e elas não notam o seguinte: o próprio Cristo, que era um espírito puro, teve as suas provações.
e não veio aqui resgatar débito nenhum. Então, se ele, magnânimo, governador do mundo, passou por aflições, quem somos nós para estarmos reclamando da nossa? Né? Então ele dizia assim: cada um toma a sua cruz e leve. Ele próprio teve a dele. Né? E a outra frase da Joana de Ângeles é o seguinte: o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Olha, é por amor que nós nascemos, né? Quando não por uma comunhão conjugal dos nossos pais e um desejo mútuo entre eles de termos um filho, é por, quando não dessa maneira, é por amor de Deus. Ele nos dá a oportunidade de aqui estarmos e nos presenteou com o tempo, né? Então, temos que aproveitar esse tempo, esse presente divino, da melhor maneira possível, ao nosso favor. E não há outro meio de aspirarmos a elevação espiritual, que muita gente aí vive buscando, que é logo a santidade, né? Como buscar a santidade, como tê-la aqui, mas buscar a gente pode. Com tantas práticas exteriores, e a doutrina espírita vem nos alertar que a única maneira de alcançarmos essa elevação, essa evolução, é através da caridade, é através do amor, da solidariedade, da fraternidade, da gentileza, da paciência. Tudo é amor. E nós temos, nas palavras do Dr. Bezerra, que outro dia aqui um membro, ele fez uma pergunta interessante e eu trouxe esse tema para vocês. Por isso que eu resolvi fazer o quadro grande, né, hoje, para que a gente possa guardar lá no nosso canal no YouTube. Ele dizia o seguinte: infelizmente não está mais conosco ele, e eu nem sei se ele nos escutou à época quanto à pergunta. Ele dizia: estou bem, né, financeiramente, tenho tudo que quero, e ele perguntava se isso era uma característica de uma evolução espiritual. Será que ele estava evoluindo por isso? Aí eu trouxe para vocês naquela época, e a Vera até disse que gostou muito dos áudios, essas perguntas que o médium José Carlos de Lucas fez para o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, quando a gente sabe que de fato está amando? A resposta do nosso benfeitor: quando amamos as pessoas que em tese não mereciam o nosso amor. E José de Lucas faz outra: e quando sabemos que estamos evoluindo espiritualmente? O Dr. Bezerra, muito sábio, falou: quando damos mais do que recebemos. Forte, né? Mas necessário. E nós temos aqui uma mensagem do irmão José, chamada elevação espiritual. E ele diz o seguinte: se desejares conhecer o teu grau de elevação espiritual, observa a natureza das preocupações que, de hábito, te povoam o pensamento. Em algum momento, a figura do próximo entra em tuas cogitações de felicidade. Mesmo que sejam indiretamente, alimentas receios de estares prejudicando alguém. Os teus conceitos de solidariedade já extrapolam o âmbito da família consanguínea? Sentes incapaz de cometer uma injustiça, ou mesmo de aceitar passivamente que seria cometida em relação ao próximo, que seja cometida em relação ao próximo? Estarias disposto a ceder espaço e vez a quem esteja faltando oportunidades de realização pessoal? A verdadeira elevação do espírito se demonstra mais pela sua preocupação com o bem dos outros que com o bem para si, em regime de exclusividade. Né? Então, que nós possamos fazer uma análise, uma reflexão sobre todas essas perguntas do irmão José. Será que o próximo está em nossa vida como algo em primeiro lugar, que nós nos preocupamos? Ou será que ainda não vivemos nos preocupando
preocupando conosco mesmo e com aqueles que nutrem, que nós nutrimos uma certa simpatia. Porque tem gente que diz isso. Faço muita caridade com os meus familiares, mas é indiferente com a dor do outro na esquina da rua. E ela tem que ser algo muito amplo, tem que ser algo que surja natural dentro da gente, que nós possamos, né, levá-la, né, ser esse instrumento de doação para todos e tudo. Tem gente que é muito caridoso com os animais, que também merecem o nosso respeito, os nossos cuidados, principalmente aqueles que vivem em situação de penúria nas ruas e tal. Mas é indiferente com as crianças abandonadas. E dentro de si acredita que estão sendo muito caridosas, que por essa ação já tem um lugarzinho lá no céu. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Porque a caridade em si é um sentido amplo, né? Vejamos o Chico Xavier. Era caridoso com tudo e todos, desde uma serpente, a uma planta, a um animal, a um ser humano, enfim. Ele não media consequências, né? E nem media esforço para atender todos esses seres, né? Quer dizer, o nosso querido Cândido Xavier, mais do que ninguém, entendeu o sentido de caridade, de elevação espiritual e colocou isso em prática. Chico foi Chico, não tão somente pelos seus dons mediúnicos, mas principalmente pela pessoa que ele era, né? E o exemplo que ele foi de caridade vivida e sentida. Muitas pessoas de outras crenças não falam do Chico bem ou com respeito ou admiração pelo médio que ele foi, mas pelo ser caridoso que ele foi, né? Eu vejo muito padres falando, era um homem bom. O que ele fazia era uma coisa significativa, merece nosso respeito e a nossa atenção. Mas nós não nutrimos das coisas que ele acreditava, mas respeitamos. E agora deixo todos vocês com a palavra do próprio Cândido. No mundo, a nosso ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre.